Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Eu me lembro do dia em que conheci o Felipe como se fosse ontem. Ele era tudo o que eu procurava em um homem, charmoso, gentil e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nos conhecemos por acaso em uma exposição de arte, um lugar onde eu normalmente não estaria, mas que ele frequentava regularmente. Eu estava ali a trabalho, ajudando a decorar o espaço, e ele, como cliente de um dos artistas, veio me perguntar sobre a disposição de uma das peças. Aquela conversa simples se transformou em algo muito maior, e logo estávamos saindo para jantar, trocando confidências e risadas até tarde da noite. Em poucas semanas, o que era uma atração casual se transformou em um romance intenso, cheio de promessas e expectativas. Felipe sempre me tratou como se eu fosse única. Ele elogiava minhas ideias criativas no trabalho e dizia que adorava o jeito como eu via beleza nas coisas simples. Eu acreditava que ele enxergava o melhor de mim, que não se importava com os quilos a mais que eu carregava ou com o fato de eu vir de uma família simples. A verdade é que eu me sentia segura ao lado dele. Quando ele me pediu em casamento, eu não hesitei. Achava que estava prestes a começar a vida dos meus sonhos, ao lado do homem dos meus sonhos. Mas o que eu não percebia naquele momento era que eu não estava me casando apenas com Felipe. Laura, sua mãe, estava sempre presente. No começo, eu achei que era normal. Afinal, Felipe era muito próximo dela, e eu achava isso bonito. Ele respeita a mãe, eu pensava. Só que, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Pequenas observações, sempre ditas com aquele tom doce e preocupado, começaram a surgir. Você não acha que deveria perder um pouco de peso para o casamento? As fotos vão durar a vida toda, querida. Eu engolia o desconforto e sorria. Afinal, ela estava apenas tentando ajudar, não é? Quando nos casamos, eu ainda acreditava que tudo estava sob controle. Mas logo após a lua de mel, a presença de Laura em nossas vidas começou a ser sufocante. Ela aparecia na nossa casa com uma frequência absurda, sempre com um bolo ou uma torta que eu não devia comer porque era muito calórico para alguém que já estava acima do peso. Eu tentava disfarçar o incômodo, mas cada vez que eu sorria educadamente para ela, sentia como se estivesse me traindo. Felipe, no entanto, parecia não notar nada. Ele ria dos comentários, achando que era apenas o jeito carinhoso da mãe. O que eu não entendia na época era que, aos poucos, essas pequenas farpas disfarçadas estavam se infiltrando na minha mente, corroendo a segurança que eu tinha em mim mesma. Cada olhar de Laura, cada comentário velado, eram como um lembrete constante de que, na visão dela, eu nunca seria boa o suficiente para o filho perfeito que ela criou. E Felipe, mesmo sendo o homem que eu amava, estava preso nessa teia familiar que eu não sabia como desfazer. A princípio, a presença de Laura parecia inofensiva. Eu sabia que Felipe era muito ligado à mãe, então não me surpreendia vê-la sempre por perto, especialmente nos primeiros meses de casamento. Ela aparecia sem avisar, trazendo alguma comida ou um presente, sempre com um sorriso largo. Passei só para ver como vocês estão, ela dizia, como se estivesse realmente preocupada com o bem-estar do filho. No começo, eu aceitava de bom grado as visitas inesperadas, pensando que era apenas parte do pacote de ser casada com um homem tão dedicado à família. Mas com o tempo, algo dentro de mim começou a mudar. A sensação de ser sempre observada crescia a cada visita de Laura. Ela me analisava com aqueles olhos que sorriam por fora, mas julgavam por dentro. Eu notava os olhares rápidos para meu corpo, como se estivesse calculando silenciosamente cada quilo que eu carregava. Não era só o jeito como ela me olhava, mas também o que ela dizia. Tudo era sutil, enredado em uma falsa doçura que me deixava sem espaço para reagir sem parecer paranoica ou ingrata. Marina, querida, eu vi uma academia ótima perto daqui, ela comentou casualmente uma tarde, enquanto estávamos no jardim de casa. Não que você precise, claro, mas sempre é bom se manter ativa, sabe? Eu mesma fiz aulas de pilates na sua idade e me senti outra pessoa. Sorri com a boca, mas por dentro senti o golpe. Eram sempre assim, essas pequenas facadas disfarçadas de preocupação. Eu me senti acuada,
como se estivesse sempre sendo comparada a um padrão que ela mesma criava e que eu jamais poderia alcançar. Tentei falar com Felipe sobre isso algumas vezes, mas ele apenas ria, achando que eu estava exagerando. Minha mãe sempre foi assim, ela só quer te ajudar, ele dizia. Ele não via o veneno por trás das palavras doces. E eu, desesperada para manter a paz, acabei engolindo meus sentimentos. A última coisa que eu queria era criar uma rixa entre ele e a mãe. Talvez eu esteja exagerando, eu pensava, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas insegurança minha. No entanto, as visitas de Laura começaram a se tornar mais frequentes. Ela fazia questão de opinar sobre tudo, a decoração da casa, o que estávamos comendo, como eu deveria me vestir. Felipe adora mulheres que usam roupas mais ajustadas, sabia? Ela dizia, enquanto mexia em meu guarda-roupa sem ser convidada. Esse vestido aqui não valoriza o seu corpo. Você precisa de algo mais feminino, algo que realce sua silhueta. Eu, novamente, sorria e tentava não deixar transparecer o desconforto. Mas por dentro, minha confiança estava ruindo. Cada comentário dela era como um lembrete de que, aos olhos de Laura, eu nunca seria suficiente. Então, começaram os convites insistentes para almoços em família. Eu me via cercada por primos, tios e tias de Felipe, todos sempre com olhares curiosos, como se estivessem avaliando o que ele tinha escolhido. Felipe sempre namorou garotas tão elegantes, ouvi uma tia sussurrar uma vez durante um desses almoços. As palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Eu sabia que, aos olhos da família dele, eu era apenas Marina, a mulher comum, e isso parecia agradar Laura de uma maneira perversa. Felipe continuava cego. Ele sempre foi um homem bom, carinhoso e atencioso, mas com a mãe, ele era completamente vulnerável. Ela sabia como manipulá-lo, envolvê-lo em seu manto de cuidado maternal, e ele não enxergava o impacto que aquilo estava tendo sobre mim. Eu via cada vez mais distante, mais dependente da aprovação dela, como se minha opinião tivesse começado a perder peso. A situação atingiu um ponto em que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava realmente sendo injusta com Laura? Será que eu deveria fazer mais para agradá-la? Talvez ela estivesse certa. Talvez eu precisasse me esforçar mais, perder peso, mudar meu estilo. Tudo isso rodava pela minha cabeça nas noites em que eu me deitava sozinha, enquanto Felipe ficava horas no telefone com a mãe, discutindo algum assunto trivial que poderia esperar até o dia seguinte. Eu sentia que estava lutando contra uma sombra, algo intangível, mas que aos poucos devorava a solidez do meu relacionamento. Laura era uma presença constante, um espinho que eu não conseguia arrancar sem machucar Felipe no processo. Eu queria tanto que ele percebesse o que estava acontecendo, mas a cada tentativa de conversar, acabava me sentindo ainda mais isolada. Ele sempre defendia a mãe, como se ela fosse uma santa intocável, e eu me tornava a esposa ingrata que não sabia valorizar o amor que ela oferecia. Aos poucos, comecei a me fechar. Não falava mais sobre como me sentia, não queria parecer uma esposa ciumenta ou insegura. Mas, por dentro, eu sentia uma pressão crescente, uma ansiedade constante. Estava sempre na defensiva, como se a qualquer momento Laura fosse aparecer com mais uma crítica disfarçada de conselho. Eu sabia que algo estava se perdendo entre Felipe e eu, mas não sabia como salvar o que ainda restava. O casamento, que antes parecia tão promissor, agora começava a se desintegrar diante de meus olhos, e eu me sentia impotente para impedir. E foi assim que comecei a perceber que a presença de Laura não era apenas uma intromissão, mas uma ameaça real à minha felicidade. O som do relógio na sala de estar marcava os segundos com uma precisão cruel enquanto eu me esforçava para ignorar a presença constante de Laura em nossas vidas. Sua última visita não havia sido uma simples aparição, mas um evento cuidadosamente orquestrado. A cada vez que ela entrava em nossa casa, era como se eu estivesse sendo observada por um juiz implacável, um que tinha apenas um objetivo, me fazer sentir que eu nunca seria o suficiente para o seu filho. Certa tarde, eu estava na cozinha preparando o jantar quando Laura apareceu sem avisar, como sempre. Ela trouxe um bolinho de chocolate, algo que, na superfície, parecia uma oferta amigável.
No entanto, o verdadeiro presente era o comentário que veio logo depois. Eu trouxe esse bolinho para você, mas, claro, sei que é um pouco calórico, disse ela, com um tom que era ao mesmo tempo doce e ácido. Talvez você possa comer só um pedacinho, para não exagerar. Você sabe, melhor prevenir do que remediar. Eu aceitei o bolinho com um sorriso, mesmo sabendo que estava sendo subestimada. A cada mordida, sentia o peso das suas palavras. Era como se cada grão de açúcar no bolinho fosse uma crítica disfarçada. Com o tempo, eu aprendi a me preparar mentalmente para essas interações, a criar uma fachada de indiferença. Mas, por dentro, eu estava em constante estado de alerta, lutando para manter a compostura e a dignidade em meio às suas investidas. Laura tinha uma habilidade perturbadora de me desestabilizar em momentos inesperados. Em uma manhã de sábado, enquanto eu tentava organizar o closet, ela fez uma visita repentina. Sem qualquer cerimônia, ela se dirigiu ao meu guarda-roupa e começou a mexer nas minhas roupas. Oh, Marina, você realmente precisa atualizar seu guarda-roupa. Essas roupas são tão desatualizadas, disse ela, segurando uma blusa que eu gostava particularmente. Talvez eu possa te ajudar a escolher algo mais moderno, algo que realce suas qualidades. Senti um nó na garganta, mas mantive a voz firme. Obrigada, Laura, mas eu estou bem com o que tenho. Internamente, minha mente estava em turbilhão. Eu me perguntava se era uma questão de gosto ou se havia algo mais profundo. Por que Laura tinha tanto prazer em me diminuir? Eu me sentia constantemente julgada, como se cada escolha que fazia fosse uma prova que eu tinha que passar. As visitas dela foram se tornando mais frequentes e mais invasivas. Certa vez, ela decidiu fazer uma avaliação de saúde de maneira tão sutil que, ao final, me sentia totalmente exposta. Enquanto tomávamos um café na nossa cozinha, Laura puxou uma revista de dieta e começou a folheá-la. Você viu essas novas dietas? Algumas delas prometem resultados tão rápidos. Talvez você devesse dar uma olhada, ela sugeriu, com um sorriso que não conseguia esconder a condescendência. Felipe estava em casa naquele dia, mas estava tão imerso em seu trabalho que mal notou a troca de palavras. Ele confiava tanto na mãe que não percebia como ela estava me afetando. O silêncio dele durante essas conversas era um sinal de que ele não estava ciente do quanto suas intervenções estavam corroendo a nossa relação. Eu tentava entender se ele realmente não via ou se estava apenas evitando confrontar a situação. Os jantares em família se tornaram uma forma regular de teste. Em um evento particularmente constrangedor, Laura fez questão de servir uma salada com uma grande variedade de itens de baixo teor calórico. Eu pensei que seria melhor para todos nós começarmos a comer mais saudavelmente, ela comentou, olhando diretamente para mim enquanto fazia uma piada sobre como era difícil encontrar uma salada que agradasse a todos. A piada era um golpe disfarçado de leveza, e eu me vi forçada a rir junto, mesmo que cada risada me deixasse mais angustiada. O que mais me perturbava era o fato de que, em vez de confrontar Laura, Felipe parecia cada vez mais inclinado a suavizar a situação. Ele fazia piadas sobre como a mãe era um pouco crítica e pedia desculpas por sua insistência, mas nada mudava. A tentativa de Felipe de apaziguar as coisas estava se tornando um padrão, e a dor causada pelas constantes observações e críticas estava se tornando quase insuportável. À noite, eu muitas vezes chorava sozinha, em silêncio, sem saber como lidar com a sensação de estar constantemente diminuída. O mais difícil era a sensação de que Felipe não estava ao meu lado, não porque não quisesse, mas porque estava preso na teia de influência que Laura havia cuidadosamente tecido ao seu redor. Eu me sentia sozinha, lutando contra um inimigo invisível, e a cada dia, a sensação de inadequação e solidão só aumentava. Eu estava começando a me perguntar se, no fundo, Felipe e Laura já tinham decidido que eu não era digna de estar ao lado deles. Era como se, em vez de ser parte de uma família, eu fosse uma peça decorativa, um elemento que precisava ser ajustado para se encaixar nas expectativas deles. E com cada comentário, cada crítica disfarçada de preocupação, eu sentia que estava perdendo uma parte de mim mesma. Eu tinha que encontrar uma maneira de lidar com isso, mas, por enquanto, sentia que estava sendo afogada por uma maré de expectativas e desdém.
O calor do sol pela janela da sala parecia não refletir a tempestade que se formava dentro de mim. A cada dia que passava, eu me via mais enclausurada na minha própria vida, prisioneira de um ciclo de críticas disfarçadas e manipulações sutis que Laura vinha orquestrando com perfeição. Eu estava começando a perceber que o caminho que eu estava seguindo não tinha mais retorno. A cada sorriso forçado, a cada comentário disfarçado, eu sentia minha dignidade se esvair, e a angústia se transformava em uma determinação silenciosa. O que eu não esperava era o golpe que Laura e Felipe estavam prestes a desferir. Era uma manhã de domingo e, como de costume, eu estava tentando manter a normalidade da casa, preparando um café da manhã simples. O som da porta da frente me interrompeu e eu abri para encontrar Laura, sempre acompanhada daquele sorriso que escondia uma verdadeira tempestade. "Bom dia, querida!" Laura exclamou com uma empolgação que parecia fora de lugar. "Eu trouxe um presente para vocês." A cada vez que ela chegava com algo especial, meu coração batia mais rápido, sabendo que se tratava de mais um movimento calculado. Ela entrou, seguida por Felipe, que estava com uma expressão incomum de nervosismo. Meu instinto me dizia que algo estava por vir, e eu não estava errada. Laura puxou uma mulher que eu nunca havia visto antes. Ela era alta, esbelta e estava vestida de forma impecável. O contraste com minha própria aparência era imediato e desconcertante. "Marina, está Isabel", Laura disse, como se fosse uma introdução casual. Ela é uma amiga de longa data da família e, na verdade, uma das pessoas mais encantadoras que já conheci. A mulher sorriu de forma encantadora e eu tentei retribuir, mas a sensação de desconforto era palpável. Eu não sabia o que esperar, mas o olhar de Felipe, que estava cheio de uma espécie de vergonha e, ao mesmo tempo, de decisão, me fez sentir que algo estava prestes a mudar radicalmente. Laura me lançou um olhar de satisfação. "Isabel veio aqui para nos fazer uma visita, e como você pode ver, Felipe e eu achamos que seria ótimo se ela conhecesse a casa, e claro, você." Era um convite formal, mas havia algo mais sombrio por trás da cortesia aparente. Felipe, com um tom que eu raramente ouvia, anunciou: "Na verdade, eu queria falar com você sobre algo importante, Marina." Isabel e eu, nós começamos a nos ver há um tempo, e ela está aqui para anunciar algo que é relevante para todos nós. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma avalanche. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Laura parecia observar com um prazer dissimulado enquanto Felipe, com um olhar que misturava culpa e determinação, tentava formular o que seria o fim do meu mundo como eu conhecia. Isabel, agora uma parte fundamental da revelação, se manteve ao meu lado com um olhar quase de pena. Mas era um pena frio, calculado. "Marina", Felipe começou, a voz tremendo ligeiramente. "Eu e Isabel decidimos nos casar. E eu preciso que você saiba que, após a cerimônia, você não terá mais um lugar na nossa vida." Aquelas palavras soaram como uma sentença de morte para o que restava do meu coração. Eu estava paralisada, ouvindo Felipe falar sobre a nova vida que ele estava construindo com Isabel, uma nova história que ele pretendia escrever sem mim. A sensação de traição e vergonha era tão intensa que quase não consegui me mover. Laura, com um sorriso de satisfação que se expandia a cada palavra de Felipe, parecia absorver cada nuance da minha reação. Ela sabia que o golpe havia sido eficaz e não fez nada para disfarçar sua satisfação. A cena estava montada com perfeição, como se eu fosse uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava no lugar que ela havia previsto. Eu respirei fundo, tentando encontrar uma resposta que não fosse uma explosão de emoção. Com um esforço tremendo, eu consegui balbuciar: "Então, é isso? Você está me dizendo que sua nova vida é com ela e que eu estou fora." Felipe não conseguiu encontrar palavras para me consolar. Ele apenas assentiu, com uma expressão de derrota e uma tristeza que parecia mais sobre o fim do que eu esperava dele. Eu me senti esmagada pela realidade cruel de que eu estava sendo substituída, de que o amor que eu acreditava que tínhamos não significava nada para ele. Laura, por sua vez, apenas se aproximou e colocou a mão no meu ombro, de forma que parecia uma tentativa de consolo, mas que na verdade era uma afirmação de seu triunfo.
Eu acho que melhor agora é você começar a planejar sua saída, ela disse com um tom de voz que era um misto de complacência e autoridade. Com o coração pesado e a mente confusa, eu me virei para o lado e caminhei em direção ao meu quarto, sabendo que as palavras de Laura e a decisão de Felipe haviam criado um novo e doloroso capítulo na minha vida. Eles estavam seguindo em frente, enquanto eu ficava para trás, tentando juntar os pedaços de uma vida que eu pensei que fosse minha. Cada passo que eu dava em direção ao meu quarto parecia um passo mais longe de um futuro que agora estava completamente incerto. Naquela noite, eu me deitei sozinho em uma cama que parecia mais fria do que nunca, refletindo sobre o que aconteceria a seguir. Senti uma mistura de desamparo e uma faísca de determinação crescente. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de reconstruir minha vida, de me erguer diante da humilhação e da traição. Mas, por enquanto, tudo o que eu podia fazer era esperar, em silêncio, para descobrir o que viria depois daquela revelação devastadora. Eu me encontrava em um estado de humilhação, como se o mundo ao meu redor tivesse desvanecido em uma névoa fria e opressiva. Depois daquela manhã devastadora, eu sabia que precisava agir com rapidez e clareza. A casa, que antes parecia um refúgio seguro, agora se tornava uma prisão, e cada canto carregava as memórias do que foi e do que poderia ter sido. Eu tinha que sair, tinha que reconstruir minha vida. A dor era uma companhia constante, mas eu me recusei a deixar que ela me paralisasse. Foi naquela tarde que comecei a arrumar minhas coisas. O processo de empacotar era um misto de revolta e resignação. Eu me movia como se estivesse em transe, pegando itens aqui e ali, sem me dar ao luxo de parar e pensar no que estava acontecendo. Cada objeto que eu guardava parecia carregar uma lembrança, e eu lutava contra o desejo de jogar tudo fora, como se isso pudesse apagar o sofrimento que eu estava sentindo. Enquanto arrumava, lembrei-me das vezes em que Laura havia feito questão de mostrar sua influência, das críticas disfarçadas e dos comentários que nunca pareciam ter um fim. Eu sentia um nó na garganta ao pensar em como minha vida havia se desenrolado sob a sombra da sua influência. As palavras de Felipe ainda ecoavam em minha mente, e eu estava em um estado de choque misturado com uma crescente necessidade de mudança. Era uma noite silenciosa e fria quando eu terminei de empacotar a última caixa. O silêncio da casa parecia ecoar a ausência de Felipe, que, ao que parecia, estava tão alheio ao meu sofrimento quanto Laura. A dor estava se transformando em combustível, algo que eu começava a entender como uma força a ser utilizada para o meu benefício. O que antes parecia um pesadelo, agora estava se convertendo em uma oportunidade de recomeço. O dia seguinte foi o primeiro de uma nova vida. Acordei cedo, não para preparar um café da manhã ou esperar por Felipe, mas para seguir em frente. Eu tinha que encontrar um lugar para viver, algo que fosse meu, onde eu pudesse começar a reconstruir minha vida sem a sombra constante de Laura e Felipe. Havia algo de libertador na ideia de estar sozinha, de tomar as rédeas do meu próprio destino. Encontrei um pequeno apartamento em um bairro que ainda não conhecia bem. Era modesto, mas tinha uma sensação de frescor e possibilidade que eu não sentia em nossa antiga casa. O processo de mudança foi exaustivo, mas havia algo de satisfatório em ver minhas coisas sendo colocadas em um espaço que era agora meu. Eu estava finalmente criando um espaço onde pudesse começar de novo, longe da influência negativa que havia moldado minha vida nos últimos anos. O novo apartamento era um reflexo de quem eu queria ser, simples, mas com espaço para crescer e se transformar. Eu passei a noite organizando os móveis e decorando o ambiente com o que eu tinha. A sensação de estar criando algo novo e pessoal foi terapêutica. Eu me permiti sentir uma pequena faísca de esperança, algo que havia estado ausente durante tanto tempo. Com o novo apartamento pronto, comecei a pensar sobre o próximo passo. Eu sabia que precisava encontrar um emprego, algo que me permitisse não só pagar as contas, mas também recuperar minha confiança e minha dignidade. A busca por trabalho foi um processo doloroso e muitas vezes desanimador, mas eu sabia que era uma parte crucial da minha recuperação. As primeiras entrevistas foram difíceis. Eu estava tentando me reinventar e, ao mesmo tempo, me afastar das sombras do passado. Cada entrevista parecia um teste não apenas das minhas habilidades profissionais, mas também da minha resiliência emocional.
Eu me preparei meticulosamente para cada uma delas, ensaiando respostas e tentando manter uma postura positiva, apesar do turbilhão interno. Finalmente, depois de semanas de esforço, consegui um emprego em uma pequena empresa de marketing. Era um cargo inicial, mas era um começo. Eu me senti aliviada e empolgada com a ideia de ter uma nova rotina, de estar ocupada com algo que não fosse o passado. A sensação de estar novamente no controle da minha vida era revigorante. Nos primeiros dias no novo emprego, eu me dedicava com afinco, tentando aprender o máximo possível e me integrar à equipe. Cada tarefa era uma forma de me reconectar com uma parte de mim mesma que havia sido negligenciada. Eu estava começando a sentir a alegria de realizar algo por mim mesma, sem a constante observação e julgamento de Laura e Felipe. A vida estava começando a se ajustar ao novo ritmo, e eu comecei a descobrir uma nova versão de mim mesma. Eu me envolvi em novos hobbies e atividades, comecei a fazer novos amigos e a explorar a cidade. A dor ainda estava presente, mas estava se tornando uma lembrança distante à medida que eu construía uma nova realidade para mim. Com o tempo, a dor do passado começou a se transformar em uma lembrança de força e superação. Eu aprendi a aceitar que o que havia acontecido era parte do meu caminho, mas não definia quem eu era. Eu estava mais forte e mais confiante, e sabia que havia uma nova vida esperando por mim, cheia de possibilidades e de uma nova chance para encontrar a felicidade. Enquanto eu observava a cidade pela janela do meu novo apartamento, sentia uma sensação de realização. Eu havia passado por um período de grande dor e humilhação, mas agora estava começando a ver os frutos de minha determinação e coragem. A jornada não foi fácil, mas havia algo de incrivelmente gratificante em ter conseguido reescrever minha história e construir um futuro que, finalmente, era meu. O tempo no novo apartamento começou a criar uma rotina que, apesar de simples, me oferecia uma sensação de estabilidade. A cada manhã, acordava com a luz suave filtrada pelas janelas, e a cada noite, a sensação de estar sozinha no meu próprio espaço trazia um alívio inesperado. Minha vida estava se reconstruindo peça por peça, e eu me permitia sentir uma pequena alegria em cada conquista diária. Era uma forma de afirmar que, apesar do que havia passado, eu estava seguindo em frente e, de fato, estava florescendo. O trabalho no escritório de marketing me absorvia completamente. Eu estava envolvido em campanhas, reuniões e estratégias, e o ambiente de trabalho era um contraste refrescante em relação à atmosfera opressiva que eu conhecera. A equipe era acolhedora, e por mais que eu ainda me sentisse um pouco deslocado às vezes, sentia que estava lentamente encontrando meu lugar ali. A nova rotina trouxe um senso de propósito e um prazer genuíno nos esforços diários. Um mês depois de ter começado a trabalhar na nova empresa, eu me senti mais confortável em minha posição. Meu supervisor, Marcos, elogiou meu trabalho e me ofereceu uma oportunidade de liderar um pequeno projeto. A responsabilidade era um passo significativo para mim, e aceitei com entusiasmo que há muito tempo estava adormecido. Essa chance de liderar era mais do que uma oportunidade profissional, era uma chance de afirmar que eu podia alcançar grandes coisas por conta própria, sem depender de ninguém. Nas horas livres, eu comecei a explorar a cidade, algo que eu havia adiado por um tempo. Fui a museus, cafés e pequenos mercados que nunca havia conhecido antes. Cada nova descoberta era um lembrete de que o mundo ainda estava cheio de beleza e novas experiências, algo que eu havia quase esquecido. Os passeios pelo parque local se tornaram um ritual, e eu comecei a desfrutar do simples prazer de caminhar sem um destino específico, apenas absorvendo o ambiente ao meu redor. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrei um antigo amigo de faculdade, Lucas. Ele era alguém que eu não via há anos, e ao nos encontrarmos por acaso, fomos rapidamente envolvidos em uma conversa animada sobre a vida e o que havia mudado desde os tempos da universidade. A conexão que sentimos foi imediata, e a conversa fluía com a facilidade que só se tem com alguém que conhecemos há muito tempo. Lucas me convidou para um encontro casual, e embora hesitante no início, aceitei. O encontro foi descontraído e divertido, e Lucas parecia ser um refrescante lembrete de que existiam pessoas genuínas e interessantes no mundo. A química entre nós foi palpável, e eu senti que talvez havia espaço para novas possibilidades em minha vida. Apesar de estar cautelosa e focada em minha recuperação,
não pude evitar sentir uma pequena faísca de esperança ao considerar a ideia de uma nova amizade ou, quem sabe, algo mais. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a me sentir cada vez mais segura e confiante. A nova vida estava tomando forma, e eu comecei a investir mais tempo em mim mesma e no meu desenvolvimento pessoal. Me matriculei em um curso de design gráfico, algo que sempre quis explorar, mas nunca tive a oportunidade. A aprendizagem era um refúgio, um espaço onde eu podia me perder e me encontrar ao mesmo tempo. O curso foi um desafio estimulante e ofereceu uma nova perspectiva sobre o que eu poderia realizar. As aulas eram intensas e envolventes, e eu me dedicava a cada projeto com uma paixão renovada. O design gráfico, com suas complexidades e possibilidades, tornou-se uma nova paixão. Eu me senti inspirada e animada com as oportunidades que essa nova habilidade poderia trazer. Enquanto eu navegava por essas novas experiências, o passado ainda ocasionalmente surgia em minha mente. A dor de ter sido deixada para trás, a traição de Felipe e Laura, e a sensação de ser substituída por Isabel eram memórias que, embora menos intensas, ainda existiam. No entanto, eu comecei a entender que essas experiências, por dolorosas que fossem, haviam me moldado e me preparado para o que viria a seguir. Havia algo de particularmente satisfatório em saber que eu estava criando uma nova vida para mim mesma, sem a necessidade de validação externa. Eu estava aprendendo a confiar em mim mesma novamente e a valorizar minhas próprias conquistas. A jornada de superação estava longe de ser fácil, mas estava se revelando incrivelmente gratificante. Uma noite, enquanto trabalhava em um projeto para o curso de design, recebi uma mensagem inesperada. Era de Felipe. Ele queria me encontrar para conversar. O pedido me pegou de surpresa e trouxe um turbilhão de emoções à tona. Eu estava em um lugar muito diferente daquele em que estava quando nos vimos pela última vez. Estava mais forte e mais independente, mas a perspectiva de confrontá-lo me deixou ansiosa. Depois de refletir sobre o que fazer, decidi que era importante encarar esse encontro com uma mente aberta. A minha jornada de superação estava me ensinando a importância de enfrentar o passado e de encontrar uma forma de seguir em frente sem carregar rancor. O encontro com Felipe, qualquer que fosse o resultado, seria uma parte importante do meu processo de cura e encerramento. A última noite antes do encontro foi cheia de nervosismo e expectativa. Eu me preparei para o que poderia ser um momento difícil, mas também uma oportunidade de encontrar fechamento. O que quer que viesse, eu sabia que estava pronta para lidar com isso, com a força e a coragem que havia encontrado ao longo da minha jornada. O futuro estava à frente, e eu estava finalmente pronta para enfrentá-lo, de cabeça erguida e com um coração aberto. A manhã do encontro com Felipe começou com uma sensação de inquietação. As horas pareciam se arrastar, e cada minuto era um misto de expectativa e nervosismo. Eu sabia que esse momento era crucial para meu processo de cura e para fechar um capítulo doloroso da minha vida. Eu me preparei com cuidado, escolhendo uma roupa que me fizesse sentir confiante e confortável, um lembrete sutil de quão longe eu havia chegado desde aquele dia devastador. O local do encontro era um café elegante no centro da cidade, um lugar que eu nunca havia visitado antes. Ao chegar, eu me permiti um momento para absorver o ambiente. O café era sofisticado, com uma decoração moderna e um aroma de café fresco que preenchia o ar. O contraste entre o lugar e o que estava prestes a enfrentar me fez sentir um pouco mais no controle da situação. Era como se o ambiente requintado me oferecesse o escudo contra o desconforto que estava prestes a enfrentar. Felipe chegou alguns minutos antes de mim, e quando entrei no café, ele já estava lá, sentado à mesa com uma expressão que parecia uma mistura de ansiedade e expectativa. Seus olhos encontraram os meus, e eu percebi que ele estava tão nervoso quanto eu. Ele se levantou e nos cumprimentamos com um abraço que foi mais formal do que o que costumávamos ter, uma clara marcação do espaço que se abriu entre nós. Sentamos, e logo um garçom veio nos atender. O silêncio entre nós era pesado, e eu podia sentir a tensão aumentando. Felipe começou a falar primeiro, tentando quebrar o gelo com um sorriso nervoso. Marina, obrigado por vir. Eu sei que isso não é fácil, mas eu realmente precisava falar com você.
Sua voz tinha um tom que eu não conseguia identificar claramente, uma mistura de arrependimento e nervosismo. Eu acenei com a cabeça e o encorajei a continuar, esperando que ele se abrisse e me explicasse o que havia vindo a dizer. Felipe suspirou e começou a explicar que, após o tumulto do nosso rompimento, ele havia refletido muito sobre suas ações e sobre o impacto que elas tiveram em minha vida. Ele me contou que estava em um processo de autoavaliação e que havia começado a compreender melhor a natureza das suas escolhas e o sofrimento que havia causado. Havia uma sinceridade em suas palavras que eu não sabia se era genuína ou apenas o esforço desesperado para se redimir. Eu percebo agora, ele disse, que agi de forma egoísta e cruel. Não apenas com você, mas com todos ao meu redor. As coisas não estavam bem entre nós, e ao invés de enfrentar os problemas, eu me refugiei em comportamento destrutivo. Eu ouvi em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Ele estava tentando se redimir, mas eu sabia que isso não apagava o que havia feito. O sofrimento que eu experimentei não poderia ser apagado apenas com palavras. Eu olhei nos olhos, e com uma calma que estava tentando manter, disse, Felipe, eu estou aqui porque acredito que enfrentar o passado é importante, mas também porque preciso me permitir encontrar um fechamento. Suas palavras são significativas, mas elas não alteram o que aconteceu. A conversa seguiu por mais algum tempo, e Felipe continuou se desculpando e tentando justificar suas ações. Eu percebi que ele estava em um estado de vulnerabilidade e parecia verdadeiramente arrependido, mas também compreendi que as palavras, por mais sinceras que fossem, não podiam compensar o dano que havia sido causado. Meu foco era me ouvir e a mim mesma, e eu precisava garantir que não estivesse me perdendo novamente em um espaço de culpa e arrependimento que não era mais meu. Quando finalmente a conversa chegou ao fim, Felipe se levantou e me pediu um último favor. Marina, eu espero que, algum dia, possamos encontrar um lugar de paz em relação a tudo isso. Eu quero que você saiba que estou tentando me tornar uma pessoa melhor, e eu desejo que você encontre a felicidade que merece. Eu observei enquanto ele se afastava, e o sentimento que prevalecia era um de alívio. Eu havia enfrentado o passado e dito as palavras que precisava dizer. A dor ainda estava presente, mas havia algo libertador em ter enfrentado a situação e expressado minha verdade. Após o encontro, decidi dar uma caminhada para processar tudo o que havia acontecido. As ruas da cidade pareciam diferentes, como se eu pudesse ver tudo com uma nova perspectiva. Eu estava começando a perceber que a verdadeira liberdade vinha da capacidade de deixar o passado para trás e seguir em frente, mesmo que as cicatrizes ainda estivessem visíveis. O processo de cura era contínuo, e eu sabia que ainda havia trabalho a ser feito. No entanto, a sensação de ter tomado uma atitude em relação ao passado e ter enfrentado Felipe de forma direta me dava uma nova sensação de controle. Estava começando a entender que minha jornada de recuperação não se tratava apenas de encontrar um novo começo, mas também de enfrentar e aceitar o que havia acontecido para poder realmente seguir em frente. Ao final do dia, voltei para o meu apartamento, sentindo uma mistura de cansaço e realização. Havia um novo espaço dentro de mim para o que viria a seguir, e eu estava ansiosa para explorar as novas possibilidades que se apresentavam. Minha vida estava em reconstrução, e eu estava aprendendo a apreciar cada passo dessa jornada, com todas as suas complexidades e desafios. A perspectiva de um futuro promissor estava se tornando cada vez mais clara, e eu estava determinada a abraçar cada momento com coragem e esperança. Os dias seguintes ao encontro com Felipe foram uma mistura de introspecção e renovada determinação. Eu estava mergulhada em uma rotina de trabalho, cursos e autocuidado, tentando consolidar as lições aprendidas e os sentimentos processados. A cidade, com sua movimentação incessante e seu ritmo acelerado, tornou-se um cenário familiar e reconfortante. Cada esquina, cada café, cada parque parecia testemunha do meu processo de transformação pessoal. Trabalhar no escritório de marketing tornou-se um porto seguro, uma esfera onde eu podia canalizar minhas energias e focar em objetivos tangíveis. Estava liderando o projeto de design gráfico que havia começado, e a experiência estava se revelando uma fonte inesperada de satisfação e realização. Meu envolvimento no projeto não apenas me ofereceu uma distração criativa, mas também um propósito claro.
Cada deadline cumprida e cada feedback positivo que recebi eram pequenas vitórias que ajudavam a solidificar a confiança que havia começado a reconstruir. Com a nova rotina, eu também encontrei um novo prazer nas pequenas coisas da vida. Decidi começar a fazer caminhadas matinais no parque perto do meu apartamento. As manhãs eram frescas e o ar estava cheio de uma tranquilidade que eu raramente havia conhecido. Era durante essas caminhadas que eu permitia a minha mente vagar e refletir sobre minhas conquistas e desafios. O silêncio da manhã, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo som dos nos passos, oferecia uma pausa bem-vinda da agitação do dia a dia. Foi em uma dessas caminhadas que comecei a notar uma jovem mulher que frequentemente encontrava no parque. Ela parecia estar sempre por lá na mesma hora que eu, correndo ou simplesmente caminhando. Curiosa, decidi puxar conversa com ela. Seu nome era Clara, e descobri que ela também estava enfrentando sua própria jornada de autodescoberta. Clara era uma artista que havia deixado a carreira em uma grande cidade para buscar uma vida mais tranquila e autêntica. A conexão instantânea que sentimos foi um lembrete de que, mesmo em momentos de transição, o universo às vezes traz pessoas que podem oferecer amizade e apoio inesperados. Conversar com Clara era revigorante. Nossas conversas frequentemente giravam em torno de nossas aspirações e desafios pessoais, e eu me vi inspirada pela sua abordagem prática e otimista à vida. A cada encontro, eu sentia que estava aprendendo algo novo sobre mim mesmo e sobre o que significava realmente encontrar a felicidade. Clara se tornou uma amiga valiosa, e nossas sessões de caminhada e conversas tornaram-se um elemento regular e gratificante na minha nova rotina. A vida parecia estar me oferecendo novas oportunidades a cada passo, e um desses momentos chegou quando fui convidada para uma exibição de arte que Clara estava organizando. O evento era uma mostra de obras locais e uma oportunidade para os artistas compartilharem suas criações com a comunidade. A preparação para o evento foi intensa, e eu me ofereci para ajudar Clara com a organização, algo que se tornou um desvio bem-vindo do meu trabalho habitual e uma chance de explorar um lado diferente da criatividade. Durante a exibição, o ambiente estava vibrante e cheio de energia. Eu me senti animada e orgulhosa de ver o trabalho de Clara exposto e apreciado. O evento também foi uma oportunidade para eu me conectar com outras pessoas criativas e profissionais da área, expandindo minha rede e explorando novas ideias. O feedback positivo e a interação com outros artistas me deram uma nova perspectiva sobre o que eu poderia alcançar com minhas próprias habilidades e talentos. Foi também nessa noite que tive a oportunidade de refletir sobre as mudanças em minha vida e o impacto que estavam tendo em mim. A sensação de estar envolvida em algo significativo e criativo era um lembrete de que eu estava no caminho certo. A transição do luto e da dor para a descoberta e o crescimento pessoal estava em pleno andamento, e eu estava começando a abraçar essa nova fase com um entusiasmo renovado. No entanto, a vida às vezes tem uma maneira de trazer surpresas inesperadas. Algumas semanas após a exibição, eu recebi uma ligação de Laura. Ela queria me encontrar para uma conversa. A princípio, fiquei hesitante, ainda processando os sentimentos complexos que eu tinha em relação a ela. No entanto, depois de considerar o que isso poderia significar para meu próprio processo de cura, decidi que era importante enfrentar a situação com uma mente aberta. Nos encontramos em um café tranquilo, um local que eu sabia que proporcionaria um ambiente neutro e calmo. Laura estava mais madura e serena do que eu lembrava, e a conversa começou com uma série de desculpas e explicações. Ela me contou que, depois da minha saída, havia passado por uma série de desafios pessoais e que estava tentando entender o impacto das suas próprias ações na vida dos outros. Laura expressou um profundo arrependimento e me contou sobre as dificuldades que havia enfrentado desde o nosso rompimento. As palavras dela eram carregadas de uma sinceridade que eu não sabia se era completamente verdadeira ou simplesmente uma tentativa de reparação. No entanto, eu percebi que, independentemente das intenções dela, o mais importante era como eu estava lidando com isso e o que isso significava para mim. Nossa conversa foi longa e emocional. Laura falou sobre sua jornada de autorreflexão e os desafios que ela havia enfrentado, e eu compartilhei um pouco sobre a minha própria jornada.
A honestidade e a vulnerabilidade que surgiram foram um passo importante para ambos, e eu senti que, mesmo que não houvesse uma reconciliação completa, o encontro tinha um propósito significativo. Depois de nossa conversa, saí do café com uma sensação de leveza. Eu havia enfrentado mais uma peça do quebra-cabeça do meu passado e havia encontrado uma forma de seguir em frente com uma maior compreensão e aceitação. A vida estava continuando a se desdobrar, e eu estava aprendendo a abraçar cada momento e cada experiência como uma oportunidade de crescimento e descoberta. Enquanto caminhava de volta para o meu apartamento, refletia sobre a jornada que estava vivendo e sobre as novas possibilidades que estavam surgindo. Clara, meu trabalho, e agora esse novo capítulo com Laura estavam todos contribuindo para um senso mais profundo de quem eu era e do que eu queria para o futuro. A estrada à frente ainda era incerta, mas eu estava mais preparada do que nunca para enfrentá-la com coragem e esperança. Cada dia era uma nova chance para descobrir algo mais sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor, e eu estava decidida a aproveitar ao máximo essa oportunidade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!